Beleza aí, gente? Seguinte, eu vou falar hoje aqui para você que é um inconformado com a nova tributação dos dividendos ou tributação das altas rendas, como é noticiado aí na imprensa, né? Imposto novo, é o imposto novo dos 10% também, como é bem conhecido. Então, o assunto é para você, hein? Que está aí procurando uma forma de não ter mais esse imposto, inconformado, como eu também muitas vezes me sinto, né? O Brasil cada vez tem mais impostos. Vou falar hoje aqui sobre uma questão judicial, uma possibilidade judicial de contestação dessa nova tributação dos dividendos, fazer um panorama daquilo que já saiu e de uma decisão mais recente que trouxe um debate mais abrangente. Então fica aqui para você entender. E veja, tenho aqui também assessorado empresas que procuram vias judiciais de contestação da tributação nova, tá? Dos 10%. Então, se você quiser esse tipo de assessoria, eu sempre deixo meu WhatsApp no início da descrição do vídeo, faça contato comigo aqui, a gente entende o seu caso. E dá um encaminhamento, eventualmente faz uma ação judicial, enfim. Briga aí por uma economia tributária em favor da sua empresa. Gente, seguinte, ó, eu vou começar o assunto gerando um contexto aqui, que mais para o início do ano de 2026, saíram algumas decisões liminares impedindo, né, o judiciário impedindo a retenção de 10% sobre os dividendos pagos aos sócios pessoas físicas. E naquele primeiro momento, a discussão era uma discussão voltada para empresas do Simples Nacional, tá? Explicando de uma forma simples aqui, pelo fato do Simples Nacional ser regido por uma lei própria, que é a Lei Complementar 123, e que a tese procura construir o raciocínio de que a lei nova, 15.270 de 2025, não teve o condão aí de alterar a lei do Simples, para fins da retenção. Então veja, uma discussão primeira que surgiu em 2025 era a questão, olha, empresas do Simples Nacional estão fora da retenção, né? E com decisões aí liminares favoráveis nesse sentido. Mas o ponto é que até esse momento, né, uma discussão de apenas impedir a retenção, ela era algo assim, pô, ok, mas se só serve para o Simples e é só para não ter retenção, resolve pouca coisa, porque como eu tributo no ajuste anual, que é lá na entrega do imposto de renda, ok, então eu só não vou antecipar. Mas quando eu fizer um encontro de contas na declaração, vai dar o mesmo efeito. Essa era a discussão até o momento. Aí acontece que, no mês de maio de 26, que é o mês que eu estou gravando hoje, dia 29 de maio, saiu uma decisão que foi noticiada, fortemente noticiada pela imprensa, saiu até no Valor Econômico, de uma empresa, que é uma empresa de paisagismo. Eu vou falar aqui os detalhes porque o processo é público, tá? Não é nada... Enfim, o processo é público e isso foi noticiado no Valor, que é a empresa Jardim Elétrico Produções, e que conseguiu uma liminar que a discussão aqui era para o lucro real. Então era uma discussão muito mais ampla e de inconstitucionalidade. Tá? Não é uma questão de mera retenção ou não, era uma questão de inconstitucionalidade. Procurava atacar a essência da nova legislação. E eu até procurei ler aqui a petição, achei que teve um pouco de confusão aqui, com todo respeito, né? Nada que seja relevante, mas na petição, em um dado momento fala aqui que era um escritório de advocacia, depois na fundamentação ele menciona lucro presumido. Eu fiquei um pouco confuso aqui com a construção da tese, mas fato é que o que eles pleiteiam aqui é a não tributação dos 10% para uma empresa do lucro real, né? E aí, o judiciário também se atrapalhou, porque a primeira decisão, pelo que eu pude ver, o juiz veio naquela linha do Simples. Falou, trata-se de empresa do Simples, então não tem a retenção. Aí a empresa que propôs a ação, né, os advogados que propuseram a ação tiveram que fazer embargos para pedir uma correção dizendo, olha, não é Simples, é lucro real. E aí quando o juiz decidiu de novo, falando do lucro real, foi que o tema interessou, porque aí o pessoal, né, entendeu? O mercado aí, a imprensa, o pessoal entendeu, pô, agora tem uma discussão nova, que é pro lucro real. E o que o judiciário, o juiz aí, em sede liminar, tudo muito novo ainda, tá, gente? Mas é que é válido explorar e a possibilidade de discutir existe, né? Mas o que o juiz? O juiz, ele se recompôs ali da questão do Simples, passou a tratar como lucro real mesmo. Então aqui eu já tenho um ponto, né? Porque veja, é importante dizer, tem muita empresa do lucro presumido que tá achando que serve também. Tem que analisar. A construção que se faz aqui, dentro do que o juiz decidiu, foi no sentido de inconstitucionalidade, porque houve aí uma infringência ao princípio da progressividade, da capacidade tributária e do princípio da isonomia. A argumentação é de que, olha, veja, uma empresa do lucro real, ela
ela está sendo onerada de forma não linear com os 10%, tá? Quando, na verdade, no lucro real eu preciso entender a realidade econômica, o resultado da empresa, né? Então seria uma discussão ampla, né? Não é linear, é incondicional. Fere o princípio da isonomia, da capacidade contributiva. Quando ele fala aqui de ferimento da progressividade, tem que tomar um certo cuidado, na minha visão. Porque a tributação dos 10%, ela parte de 10 para 1 milhão e 200 ano de dividendo, tá? De 600 a 1.200 há um escalonamento. Então vamos tomar cuidado, tá, gente? Para a gente usar de fato, entender de fato aquilo que é argumento forte, no sentido de construir uma tese que consiga ser vencedora, não só em sede liminar, mas que vá até as últimas instâncias. Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. O que eu estou colocando aqui é que, de fato, é muito bom, é muito interessante ter um precedente que olhou sobre um viés amplo de inconstitucionalidade, mas isso aqui está restrito ao lucro real dentro da discussão que se construiu no processo. Tem que analisar a questão de presumido, na minha opinião. E isso aqui não tem a ver com simples, que era aquela primeira questão. Tá? Agora, uma discussão ampla de constitucionalidade pode surgir. E aí, se isso ganhar corpo, né, se essa discussão se fortalecer, pode, de fato, derrubar aí, no futuro, essa nova tributação. Se você quiser uma assessoria específica para o seu caso, faça contato comigo aqui, né? A ação via mandado de segurança não tem risco, porque você vai ter só o custo ali que é baixo para a propositura, e havendo perda da causa, não há honorário de sucumbência. Então é uma estratégia válida a ser avaliada, tá? Fico à disposição. Obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal e até mais.